Turma do Propósito, e aí, meu amado irmão, tudo bem com você e com a sua família? Espero que sim. Ezequiel, capítulo de número 2. Um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias e viver 2026 como se fosse o último, são os objetivos do nosso grupo Propósito. Vamos lá, meu irmão, no capítulo 1, o profeta teve a visão. No capítulo 2, ele recebe a sua missão. No capítulo 1, ele viu, e no capítulo 2, ele vai ouvir o que Deus tem para dizer. No capítulo 1, ele tem uma visão gloriosa, e ele cai diante dessa visão, e aqui no capítulo 2, o Senhor vem falar com ele em voz audível, e o Senhor o chama de Filho do Homem, quando ele está ali caído. Essa expressão depois vai ser atribuída a Jesus, ela aparece também no Antigo Testamento, no livro do profeta Daniel, que é outro profeta que viveu dentro aí do período do cativeiro babilônico. Mas essa expressão, que literalmente quer dizer filho de Adão, o que ela significa? O Senhor estava dizendo para Ezequiel, você é realmente filho de Adão. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que tem um trono indescritível, que Ezequiel descreveu a semelhança de, era semelhante a, porque não conseguia expressar com palavras, com exatidão, aquilo que seus olhos contemplaram. Mas ele diz, você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e você não passa de um homem. Mas agora eu mando você, fica em pé, porque eu vou falar contigo. O Senhor manda Ezequiel ficar em pé, porque ele iria falar. Se prostrar diante da glória, irmãos, é uma atitude que nos tempos antigos indicava reverência, submissão. Onde o governante passava, todos deveriam se prostrar, mostrando assim que estavam em submissão. O fato de Ezequiel se jogar ao chão significa que ele se entrega, ele se rende diante de tamanha glória. E Deus realmente é glorioso, a sua glória poderia nos consumir. Mas ele nos chama para estarmos de pé diante dele por sua graça. E ele então chama Ezequiel e diz, fique em pé que eu vou falar com você. E enquanto ele ficou em pé, entrou o Espírito, quando ele falava comigo, o Espírito de Deus entrou em Ezequiel e o pôs em pé e ouviu o que me falava. Interessante que Ezequiel não fica de pé pelas suas próprias forças. Nós, irmãos, essa é uma mensagem que cabe uma aplicação maravilhosa. Pelo nosso próprio querer, jamais ficaríamos de pé diante do Senhor. Só somos capazes, porque o Espírito que vem, que passa a viver entre nós a partir do momento que cremos e sabemos que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra. Então, quando a palavra ressoa e o Espírito, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e nós cremos, o Espírito atua em nós, nos colocando de pé, e somos capazes, assim, de responder ao chamado de Deus. Deus dá ordem, ele põe em pé, e quando ele dá ordem para ficarmos de pé, não tem ninguém que fica deitado, irmãos. Ele mesmo nos chama, ele mesmo faz essa obra necessária para a nossa transformação. É o próprio Deus que fornece essa energia que nós precisamos para ficar de pé, é o Espírito que nos coloca de pé por nós mesmos. Nós não seríamos capazes, mas a nossa força vem do Senhor. E se Deus nos chamou, meu irmão, se Deus nos chamou, não tema. Deus há de nos sustentar na missão que ele nos entregar. Agora eu não posso mentir para você, meus irmãos, todo aquele que é chamado para servir a Deus pode se preparar, porque vai estar enfrentando todas as forças do mundo. E quando eu digo mundo, eu não estou dizendo algo generalizado, me referindo às obras da criação, mas estou me referindo a esse sentimento de oposição a Deus que existe, que inclui tudo aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Então ele diz assim, no versículo 2 ao 6, para o profeta, e tu, filho do homem, não temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assustes com os seus rostos, porque são casa rebelde. O Senhor está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, eu estou te chamando para pregar para uma casa rebelde. E você não vai temer. Fica de pé, porque eu sou Deus, estou falando contigo, você não vai temer nem as palavras, ainda que haja contra você sarças, espinhos e escorpiões. Ele traz 3 exemplos. Sarças tem a ver com a sequidão, meu irmão. A sarça era uma árvore extremamente seca, dura, e aqui tem a ver com a dureza, a sequidão espiritual que esse povo estava agora, principalmente ali na Babilônia. E a sarça, ela era própria para os espinhos. Os espinhos são, vamos dizer, armas que não se movem, estão ali. Então ele iria para o meio de um povo, iria pregar para esse povo, e além da sequidão ele encontraria ali, ao ir ao encontro desse povo, ele encontraria espinhos que iriam feri-lo.
E não só isso, o texto fala também de escorpiões. Diferente dos espinhos, o escorpião tem um veneno e é móvel. Então, o que o texto diz é que Ezequiel ainda provaria do veneno, do engano, da traição, das tramas contra ele, mas que ele não deveria temer essa casa rebelde e não deveria também ficar indignado ou preocupado se eles não ouvissem a sua mensagem. Olha só, meu irmão, ser fiel a Deus traz um desconforto, mas ao mesmo tempo é aquilo que Deus espera de nós. Nós muitas vezes acreditamos que Deus quer de nós resultados, como se nós estivéssemos em uma empresa de produção, e não é isso. Produzindo, como se nós estivéssemos no nosso trabalho, e não é isso o reino de Deus, não é essa a preocupação que devemos ter. Nós precisamos ser encontrados, a Bíblia diz, o que se requer dos dispenseiros de Deus é que cada um seja encontrado fiel. Em Ezequiel 2,5, o Senhor vai dizer o seguinte: e eles, enquanto você estiver pregando, não tema, não dê ouvidos às suas palavras, ignore a sequidão, os espinhos, os escorpiões. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são causa rebelde, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. A preocupação de Deus é que haja um profeta também na Babilônia. Como eu preguei, deixei aqui na mensagem passada, Deus fala também na Babilônia. E Deus deixa claro para o profeta, não é sua responsabilidade os resultados. Ele está dizendo, eles quer ouçam ou deixem de ouvir, hão de saber, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Nós não somos responsáveis pela conversão das pessoas, mas nós somos responsáveis por sermos testemunhas e obedientes ao chamado do Senhor. Então o Senhor termina a visão, entregando para ele, estendeu diante de mim um livro que estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Interessante, irmãos, essa expressão. Era um rolo, esse livro, que é traduzido como livro, era um rolo que geralmente, o rolo, ele era escrito apenas na parte de dentro. Esse estava escrito por dentro e por fora. O que significa um rolo escrito por dentro e por fora? É uma palavra completa que não cabe acréscimos. O que Deus está dizendo para o profeta Ezequiel é que a vontade dele é completa. Ela não cabe acréscimos, ela não cabe aperfeiçoamento. Não pode ser tirado nada dela, porque ela é completa. Mas a vontade de Deus, ao mesmo tempo, é dura. Elas estavam escritas de lamentações, suspiros e ais. Ou seja, a vontade de Deus estava sendo revelada ao profeta de uma maneira completa, e a vontade que estava sendo revelada. E nós vamos ver daqui a pouquinho o que ele fez com esse livro. Esse livro que está sendo entregue a ele, e um livro, o que a gente faz com ele normalmente? Nós lemos, daqui a pouco nós vamos ver o que o profeta fez. Esse livro, essa palavra que o profeta deveria comunicar ao povo, estava repleta de lamentações, suspiros e ais. Significa que a mensagem que Deus traria para o povo não seria uma mensagem de que o sofrimento acabou, essa mensagem que as pessoas aí gostam tanto de ouvir, não é uma mensagem coach, vamos dizer assim, mas era uma mensagem dura, dizendo, vocês estão sofrendo por causa do pecado de vocês, e vocês ainda não viram tudo o que eu estou para fazer com o povo que merece a disciplina. Deixa aqui as aplicações para você. Meu irmão, fique de pé diante do chamado de Deus para você. Você não é capaz, se você estiver sempre se sentindo incapaz o suficiente, que bom, meu irmão. E que o Espírito Santo de Deus te coloque de pé para que você possa, pela graça, cumprir essa vocação que Deus tem para você. Eu todos os dias me sinto insuficiente. É o Espírito que me põe de pé e me concede força pela sua graça para que eu possa continuar anunciando essa mensagem tão gloriosa que eu não mereço. Não sou digno de ser ministro desse evangelho, mas o Senhor me fez assim por sua graça e chama a todos os crentes para serem assim. Não tema a dureza dos homens, quer seja sarça, espinho ou escorpiões. Não tema a sequidão, não tema os machucados quando você for ao encontro deles, não tema os espinhos estáticos e não tema também as tramas venenosas por trás, dos escorpiões, os traiçoeiros que tramam para que você feche a sua boca. Continue a pregar a palavra. Não se preocupe com os resultados. Não se preocupe com os resultados. Anuncie a palavra de Deus com fidelidade, crendo ou não. O importante é que eles saibam que existe um profeta por onde você passou. E mais importante, meu irmão, faça apenas a vontade de Deus, porque ela é completa. O rolo é escrito por dentro e por fora. Não há nada mais que necessitamos, não precisamos de nada extra. Toda a vontade de Deus já está revelada e nós a temos aí
à nossa disposição. Que Deus te abençoe para que você possa cumprir a sua vocação e o seu chamado. E até amanhã para mais um capítulo das Escrituras.